neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Te seguirei, irmãs Gerani e Meire, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Por terra ou mar, seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Mesmo que os espinhos venham me machucar e a minha cruz seja pesada pra eu levar, mesmo que calúnias sobre mim vierem, estou firmada em Jesus de Nazaré. Por terra ou mar, seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Por terra ou mar, seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Mesmo que as dores tenham multiplicado e o mar bravio contra mim tenha se levantado, mas nada disso pode me tirar o gozo de te servir e ao teu lado caminhar. Por terra ou mar, seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Por terra ou mar, seja onde for, te seguirei, meu bom Senhor. Ouvintes, a mensagem, o sinal, deveria trazer interesse tanto na noiva de Jesus Cristo, quanto causou a Israel na noite da libertação, porque se tratava realmente da noite da distinção entre um povo e outro. A morte entraria nas casas dos egípcios, no entanto, não entraria nas casas de Israel.
dos israelitas. Tem que haver distinção. Veja que quando caiu a praga, o juízo temporário ali, havendo trevas nas casas egípcias, nas israelitas havia luz. Tem que haver diferença, distinção. E tudo isso causado por uma separação que o próprio Deus faz. Num sentido, Deus não é separador. Ele é unificador. Mas ele unifica aquilo que realmente pertence à unidade. Ele não coloca corpo estranho. Você vê que um pequeno espinhozinho de pequi, que nem todos conhecem, incomoda todo o corpo, porque passa a ser um corpo estranho. O espinho do peixe nunca incomoda o peixe. Faz parte de sua estrutura. Mas, quando entra em outro corpo, principalmente o humano, ali se trata de um inconveniente que pode causar até a morte. Porque se trata de um corpo estranho. Então o homem em si é separador. Ele separava muito até o que comer. Hoje é a era da mistura, do híbrido. Mas ali estava a distinção. E sabe de uma coisa? A força de expressão era esta. Tinha que ser pregado nas testeiras, nas portas, todo o mandamento do Senhor. Agora, o crente tinha que ser identificado. Lá no passado, tratando-se desse tempo, o profeta de Deus, na mensagem O Sinal, afirma que um sangue identificava o crente, fazia a distinção dos demais povos. Não sabemos como os egípcios encaravam essa distinção, esse culto de Israel. Naturalmente com críticas, zombarias, ironias, e outros até de uma forma temente. Isto porque a vida do animal havia saído. Ela saía do animal, mas não podia voltar. Então ele tinha de ter uma química. Isso repetidas vezes, em todos os dias e momentos necessários, e de ano em ano de uma forma especial. Ele tinha de ter uma espécie de pintura, um sangue, uma química que mostrava que a vida havia saído. Realmente a pena era essa. Ele tinha que morrer. Então o substituto morria no seu lugar. Porque uma lei sem pena não é lei. O profeta afirma de uma maneira categórica: o próprio Espírito é o sinal. Agora, isso é ininterrupto. Isso não é uma vez por ano, uma vez por mês, de Santa Ceia em Santa Ceia. Não. Há muitas pessoas que, até ensinadas, se preparam somente para a Santa Ceia. Aí ele se torna um outro crente, porque esta semana vamos ter ceia, então tem que
se santificar. Não é assim. Está certo que é uma reunião específica, especial, distinta, e que deve ser encarada com reverência, com distinção entre as demais. É um testemunho de que está lutando e vencendo e testificando que vai continuar lutando. Abraão tomou a ceia depois que voltou de uma luta contra 5 reis. Não estava lutando nem por si próprio, mas pelo seu sobrinho. E depois dessa luta, então, ele recebeu a ceia do Senhor como vitorioso. Agora, o Espírito Santo é isto no crente dia e noite. Ele faz a distinção. Não é que queiramos ser diferentes, pássaros raros, mas é que o Espírito Santo faz a distinção, faz a diferença. Há homens, há mulheres que fazem diferença entre o bem e o mal. Há homens que fazem diferença para o mal. Se distinguem para serem um alvo de inspiração para o mal, como, por exemplo, para o rock. O rock, a música, o ritmo diabólico rock. Agora, há outros que fazem diferença para o bem. Mesmo no mundo natural, lá na política, há homens que marcam épocas. Agora, sem dúvida alguma, o Espírito Santo faz a diferença. E essa diferença não é legalista. Ela não é sob um espírito religioso, porque o Espírito Santo não é um espírito religioso. Ele não tem que ter religião. Ele não tem uma organização. Ele tem um corpo. Ele tem um organismo. Então aí está a diferença. O sangue, ele regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. É uma química. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. A química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula. Formou sua própria célula. Então, célula após célula. Então, tornou-se um homem. E esse homem era Deus. Emanuel, em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja para que vejam Cristo. E eu tenho dito que existe uma nuvem de sangue entre nós e Deus. É a única separação que existe entre o pecador e Deus. Mas essa nuvem não é de química. Ela é o atributo de salvação. É o atributo de Deus como Salvador.
Isto realmente foi gerado pelo Calvário. Enquanto ele não rendeu o Espírito, o seu sangue não teve valor algum. Mas quando ele rendeu o Espírito, então o sangue de seu Filho nos lava e purifica de todo o pecado. É a fé naquele sangue. É a fé no Calvário. Aquele dia no Calvário. E isso nos mantém limpos diante de Deus. A graça nos salvou, e esse atributo salvador se mantém entre nós e a santidade de Deus. Por isso, a noiva não tem pecado diante de Deus. Você não pode olhar a noiva pelas laterais. Você não pode olhar a igreja de Deus, o povo de Deus, pelas laterais. Se você olhar como Deus olha, você não vai ver defeito nele. Uma mãe, tão falível como é, dá o exemplo disto. Ela não vê a feiura do filho. Ela não vê os defeitos do filho, por causa do seu amor para com ele. Então, nós devemos viver sob uma gratidão tão grande que assim nós seríamos mais exuberantes, mais alegres e teríamos regozijos nas tribulações. Que, aliás, é um segredo dos 7 trovões, um dos principais. Regozijo nas tribulações. Quando Jesus disse, alegrai-vos, quando disserem mal de vós, falarem mal de vós. Mas quem alegra? São poucos. Que têm regozijo, pelo contrário, têm uma reação de autodefesa. Deixa a coisa por conta do tempo. Deixa a coisa por conta de Deus. O tempo é o melhor advogado. O tempo responde melhor. Aleluia. O profeta diz, tem de ser desta forma, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Assim esta igreja, este corpo e Deus se tornam um, através do Espírito Santo. Tornam-se um, aí está a unidade do verdadeiro Deus em sua verdadeira igreja. Aí está o São João capítulo 17. E também a noiva de Cristo é a mesma com ele. A noiva e Cristo tornam-se um. O mistério da noiva e o mistério de Cristo são o mesmo. Por isso, o ministério de Cristo e o ministério da noiva são o mesmo. Por quê? Porque o mistério é o mesmo. E o mistério é Deus em carne. É o mistério da piedade. Não é o mistério da iniquidade, mas sim o mistério da piedade. São Lucas escreveu a Teófilo, Atos dos Apóstolos, acerca do que Jesus começou a fazer. Mas não somente começou, mas continuou a fazer. Sua morte não o deteve. Não pôs fim ao seu ministério. Não, Senhor. Ele voltou. Aí está o grande fenômeno que o mundo não pode
receber não pode conhecer. Ele voltou. Não é a matéria de prédica, de liturgia, de exposição, de teoria, de sermão, mas é uma matéria de experiência vivida. Por isso pode ser a pessoa mais letrada, que não sabe assinar nem o seu próprio nome, não sabe ler uma letra da Bíblia Sagrada, ter a vida de Cristo que aquele que pode citar a Bíblia de cor não tem. Que pode ler, que pode escrever coisas profundas e falar coisas profundas. Mas o interessante a essas alturas é viver coisas profundas e não falar de coisas profundas. A viúva de Sarepta de Sidom, ela estava vivendo a coisa mais profunda de então. Maria estava grávida do Espírito Santo e ela estava tendo uma experiência pessoal acerca do que era uma letra, uma virgem conceberá. Não era a teoria pregada na sinagoga. A teoria não revelou aos sumos sacerdotes, aos teólogos de então, o que a experiência, o Espírito Santo revelou a Simeão, a Ana, aquela cega. Então aquilo se tornou uma experiência. Ela não estava vivendo uma teoria do PhD, ou do DDD, do erudito tal. Não, ela não estava vivendo essa teoria. Uma teoria, uma coisa na cabeça apenas. Ela estava vivendo uma experiência na sua vida. Ela estava vivendo aquilo. Essa é a grande diferença que o Espírito Santo faz no corpo de Jesus Cristo. A sua verdadeira noiva, a sua verdadeira esposa. Ninguém tem que dizer para você que você é eleito ou que você não é eleito, que você é falso, que você não é falso. Que me importa? Que digam de mim, quando falarem de mim, falem meu nome. Isso não importa, isso não te importa. O profeta diz, deixa que a casa flutue. O que interessa é essa experiência, está sendo vivida. Mesmo que seja no ventre da baleia, mesmo que seja nas cadeias, nos calabouços da humilhação, mesmo que seja dentro da fogueira, na cova dos leões, no tacho de azeite, na ilha de Pátmos, é por aí que passa o caminho dos céus, da glória eterna. É isso mesmo. E você está nele, nós estamos nele. E Deus te abençoou, e Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Redentor onipotente,
vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Sol que extingue densas trevas, refugindo em plena luz, noite eterna dissipando, é meu bom Senhor Jesus. Fundamento inabalável em que posso confiar, infalível, imutável, rocha firme e secular. O caminho que é seguro para a salvação conduz, é Jesus que ampara sempre quem tomar a sua cruz. Amém, amém. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei minha sorte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei minha sorte, porque sei que comigo Jesus Cristo estará nos caminhos tenebrosos que tenho de passar.
Jesus Cristo